E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Cris Arruda. E aí, Cris, beleza? Ah, tudo em paz, graças a Deus. Conheceu a casa? Conheci, amei, achei tudo maravilhoso. É lindo, muito né? inspirador, muito bacana Lindo, mesmo. lindo. Casa de Vovó Dedé já tem mais de 30 anos. Pois é. É incrível, É né? incrível, né? Assim, que a maioria não conhece, né? Mas que bom que tem esse programa Fica para aqui na Barra do Ceará. mostrar, né? E é muito massa porque dá oportunidade, né? Para essa Verdade. galerinha, crianças e adolescentes, que muitas vezes, na verdade, eu creio que quase certo que não teriam condições de ter essa formação cultural, né? Essa formação artística e que transforma para a vida, né? Com certeza, é uma esperança, né? Vem como um lugar de esperança para essas crianças. Eu achei bacana demais, muito Muito massa. importante, muito massa. E por falar em esperança, e arte é esperança, né? Arte é esperança, vida. arte é vida. Como foi esse encontro mágico de Cris Arruda com a arte? Como é que foi isso? Nossa, isso aí vem de muito tempo, né? Eu, assim, não me lembro, que eu era muito, muito criança, mas a minha mãe já dizia que naquele tempo, eu pequenininha, eu tinha uma mesinha que eu ficava lá, esquecia. Ela me esquecia, né, que eu ficava pintando com meus lapinhos de cor, meus giz de cera e tudo, e eu ficava, né? E aí eu fui levando, assim, muito em hobby, eu não tinha essa preocupação de fazer cursos de arte, eu sempre gostei, mas não fazia nada com Entendi. isso, né? Mas eu tinha uma pessoa que me ensinava muita coisa, que eu digo que é arte mesmo, porque, por exemplo, a minha avó, a Etelvina, ela era costureira, e ela fazia roupa para muita gente dessa cidade. Que legal. Ela não tinha nesse tempo o que tem hoje, né? A facilidade que a gente tem de comprar roupa. Então, a maioria das pessoas que tinham dinheiro compravam de costureiras, faziam a roupa personalizada para usar. E, quando eu era criança, minha avó viúva sustentava 11 filhos. 11? Né? Caramba, aí, que na massa. casa, moravam uns 10, 9. E ela sustentava esses 9, né? Enquanto eles trabalhavam e tudo, mas quem sustentava mesmo é a minha avó. E eu ia para lá, porque como minha mãe trabalhava, eu tinha que ir para lá, né? Eu e meus irmãos, a gente ia para lá. E eu passava o dia vendo a minha avó fazer aquilo ali, né? E a vovó me ensinava bordada, a minha avó ensinava a costurar, a minha avó ensinava a trocar tecido de botão. Que massa. E aquilo ali ficou muito lúdico, muito vivo na minha memória. Então, eu vejo isso, a minha arte, aparece muito isso da minha avó, sabe? Essas manualidades, essa cor, essa mistura de cores de tecido, na moda também, né? Que maravilha. As chitas, os tecidos diferentes. Devia ser um chiques. ambiente massa, né? Devia ser lindo, Não, né? e com tio, e brincadeira, era muito bacana. Eu adorava ir para casa da minha avó. E fora a natureza, que a avó tinha um jardim, um quintal enorme, cheio de árvores. Era uma casa grande. Era uma casa ali no centro da cidade. Eu nem me lembro o nome da rua direito, porque a gente era criança, né? Mas até minhas tias ainda moram até lá hoje. Mas era uma casa, assim, bem comprida, né? E no começo ficava o ateliê da avó, aí ficava a cozinha, quartos, né? E lá no final tinha o quintalzão enorme, muita planta, e a gente subia nas árvores, e era aquela confusão. Infância massa, né? Muito bom. E a avó viajava muito com a gente, sempre que ela podia, ela estava com a gente. Então, minha avó foi muito essa coisa da inspiração mesmo, de aprender a mexer com as coisas, dessa inquietação que eu estava conversando antes contigo, de querer aprender, de fazer experimentações, sabe? Assim, Curiosidade, né? Curiosidade. E meu pai também era assim, né? Então, meu pai também me ajudou muito nessa coisa de abrir o olho para a arte. Então, era uma menina mergulhada no fazer criativo, né? No fazer criativo, Massa. exatamente. E meu pai, tanto meu pai como minha mãe, eles me ajudaram muito nessa questão de desenvolver, sabe? Assim, porque eu gostava de pintar, de desenhar, e aí eles, vamos lá, vamos comprar um negócio, vem aqui, vamos comprar uma lápis. Estimulavam, né? Eles estimulavam muito esse crescimento, né, na arte. Então, foi bacana também por isso. Eu me sentia à vontade. Embora, na hora que eu dissesse que eu ia viver disso, sempre tinha aquela trava, né? Você vai viver de arte, né? Pense bem. Não, vamos procurar outra coisa, né? Não sei o quê. Então, foi a partir daí que, quando eu decidi ser arquiteta, foi porque eu queria fazer belas artes. E, nesse tempo aí, em 88, né? 1988, aqui, né? Não tinha. Ainda não tem, né? Não Escola de Belas Artes. Né? Teve. Teve, mas depois acabou, né? Acabou, eles fecharam.
E, na época, eu não queria viajar, eu não queria sair de perto da minha família. E eu optei por fazer arquitetura e urbanismo na UFC. Massa. Qual foi o ano que tu entrou na escola Eu de entrei em arquitetura? 88, 1988. Massa, cara. Tem tudo tempo, né? Massa. São 30 anos já, A né? escola de arquitetura é mágica, né? Aquele local é muito massa, Não, e né? ali, se você tinha uma vocação, você cresce, né? Porque tem tudo ali perto. Tem um museu de arte, tem as oficinas, né? O Fabrício Porto disse isso. O Fabrício Porto é arquiteto, um abraço para o Fabrício. Conheço o E Fabrício. ele disse que na escola de arquitetura da UFC formam-se até arquitetos. Porque a Exatamente. galera lá, a maioria, muita gente foi para a arquitetura, como eu fui desses na época, porque não tinha belas artes. A gente desenhava, pintava e tal, vai fazer o quê? Cara, só tinha arquitetura, que era o mais próximo. Né? Depois veio o curso de moda, né? Que a galera era lá também, era lá também juntinho, junto, pertinho. mas foi depois da arquitetura e muita gente também da arte foi para a moda. Eu né? foi na minha época que iniciou de moda também. Massa. Aí, em 88, vou fazer vestibular. Ainda tinha o teste de aptidão no desenho, Tinha né? o teste de aptidão, que eu disse assim, meu Deus, será que eu vou passar nisso? Mas, graças a É, Deus, foi tranquilo. Os artistas sempre passavam. Passei numa boa, assim, foi de boa mesmo. No meu espelho eu já estava lá e foi a melhor coisa que eu fiz, sabia? Pois é, pensou em ir para Belas Artes, mas não foi por conta de ter que ir embora, né? De ter que ir Eu acho para que outro só estado. tinha no Rio de Janeiro, Recife, Rio, né? São Paulo, Salvador. Sim. Salvador, exatamente. Tinha uma tia que morava lá, E a mas aí maioria- eu fiquei, não vou, não, quero ficar perto do meu pai e da minha mãe e tal. E a maioria da galera acabava ficando, né? Muitos artistas, né? Muitos artistas. Eu na conheço muitos escola de artistas que arquitetura. são da arquitetura. Sai lá Muito. Formaram-se arquitetos, mas formaram-se artistas durante a arquitetura, né? Exatamente. Acabaram fazendo cursos e tal. E trabalhou com arquitetura? Trabalhei, Trabalhou, né? paralelo. Eu comecei muito cedo a trabalhar como arquiteta. Entendi. Como estudante de arquitetura, né? Como é que a gente chamava? Era estagiária. Estagiária de arquitetura. O meu primeiro estágio e definitivo, assim, que eu acabei ficando e virando profissional lá dentro, foi o da Imagic, né? Que foi do Leonardo Fontinelli, que até faleceu e tudo. Massa. Que hoje é a Vânia que comanda. Minha amiga Vânia também é arquiteta, que era da minha época. E eu comecei a trabalhar com eles muito cedo. Entendi. E eu sempre gostei de trabalhar como eu falei para você, como uma apresentação de arquitetura. Com a parte artística da arquitetura, exatamente. né? Que a gente fazia as perspectivas na mão, né? Exatamente. Apresentava, nem todo mundo sabia, né? Nem todo mundo sabia. Não, ninguém, a maioria Difícil, não sabe, porque a maioria não é artista. Isso. Eles vão lá para aprender arquitetura, mas a maioria não é artista, né? E eu tinha essa vocação, tanto é que lá no Leonardo mesmo, a pessoa lá a que comandava percebeu que eu tinha essa facilidade e ela começou a me ensinar, porque ela gostava, era Eleusa, o nome dela, nem encontro mais ela. Mas ela começou a me ensinar as técnicas de como pintar assim, para parecer isso, para não sei o quê, imitando pedra, imitando não sei o quê. E eu comecei a testar. Arte pura, né? E eu fazia as apresentações, né, o projeto preliminar, ficava lindo, aquela planta baixa maravilhosa. Foi massa, né? Foi. Porque acabou te direcionando para a parte artística do projeto arquitetônico. Do projeto. Porque tem a outra parte, que é a parte mais técnica, que geralmente a galera da arte, eu pelo menos nunca gostei de detalhamento. Detalhamento, bendito detalhamento. Eu sempre detestei. Dificuldade. Porque é uma parada mais burocrática do projeto, né? É o chato mesmo. É o chato, E quem é artista gosta da parte de criação. De criação. De esboço, de ir para o papel e fazer o esboço na perspectiva, croquis. A gente ia lá fazer, acho que todo mundo fez aquela igreja da Avenida da Universidade, o Nearco levava a galera para fazer o desenho de observação. Era. Né? Muito massa. E a galera que era artista ia para essa parte de apresentação, de desenho, de perspectiva, né? E a galera que não era tanto da arte ia para a parte mais burocrática. E o que era bacana é que nos escritórios que eu fui estagiária, as pessoas sentiam que eu tinha essa tendência mais artística e elas me colocavam mesmo para fazer aquilo ali, graças a Deus, porque era o que eu me sentia feliz. É inteligente de se fazer, de aproveitar a vocação, né? A parada que a pessoa gosta mais. Você faz aquilo feliz, você faz melhor. Não tem jeito, né? Exatamente. E outros arquitetos te procuravam para fazer? Muitos. Eu tinha muitos arquitetos assim que eram, né, mas há muitos anos que eram arquitetos e me procuravam, porque naquele tempo não tinha a facilidade de apresentação no computador que tem hoje. Não existia isso. Então, eles chegavam lá com os projetos deles, chegavam de noite e tudo, vamos fazer isso aqui, aí já gostavam do meu estilo. Aí eu fazia para eles as apresentações.
Ganhava meu dinheirinho, ganhava ganhava. grana, né? Dava pra ganhar Passava grana. um bocado de noite virada. Como hoje tem um mercado de maquete eletrônica, né? Tem uma naquele galera. tempo não Mas é tinha, muito né? charmoso fazer. Acho que hoje a gente tem uma nostalgia e a gente está numa época aí de IA, né? De inteligência artificial. Exato. E antes da IA teve esse processo aí de maquete eletrônica e tal. Mas quando você vê um desenho à mão, quando você vê outra a alma, parada, né? Tem alma. É outra parada, é outra Parece onda. assim, você vê que foi um ser humano realmente que fez, que tem as fez. imperfeições. Pronto, Né? que é o massa, né? Que de é ter o massa, que é o imperfeição. legal, é você ver que tem as imperfeições da pessoa que está fazendo. Como na obra de arte, você Uma obra de olha arte. uma obra de arte e às vezes eu converso sobre isso, a idade do trabalho, às vezes tem alguns machucados e tal, aquilo mostra e acaba dando mais poesia para o trabalho, né? Eu não acredito numa obra de arte que seja toda milimetricamente perfeita, porque Não rola. parece que não foi um ser humano que fez. Isso, sabe? foi uma Assim, máquina. Então eu tento, eu gosto muito de deixar na minha obra o acaso. Isso. Eu massa. deixo o acaso ir lá, sabe? Deixa a vida me levar E mesmo. mostrar de onde vem, né? De Você onde vem. dá uma pista ali no desenho, de onde vem aquele desenho. Deixa um pouco esboçado, deixa uma parada para poder... memória, né, do pronto, lápis, do processo. Do processo. E, inclusive, no projeto arquitetônico, quando era feito com régua T e paralelo e tal, tinha você via o traço, né, de onde vinha, não tinha aquela perfeição que é no CAD e tal. Não, Fica mais eu charmoso. adorava fazer aquele traçado, né, cruzadinho na ponta. Passando, né? Eu achava um charme. Que é justamente isso, que dá uma pegada esboçada, né? Eu sempre fui daquele jeito até hoje em dia também. nos meus próprios desenhos, eu tento Deixa fazer passar. essa passadinha. Eu passo os meus desenhos, eu sempre, o Mário Sanders, um abraço para o Mário sempre olhou para o meu trabalho e disse, cara, eu acho massa que tu faz errado de propósito, bota por fora, né? Que eu faço a linha e deixo, eu faço primeiro o esboço e deixo o esboço. Para a pessoa ver de onde você não quer. A minha esposa, a Lenise, é que diz, cara, tu não cobre por cima. Eu digo, não cobre por cima, porque não fica chato. Fazer, né? Mas eu acho legal isso aí. Acho legal demais. E aí ficou na arquitetura, Fiquei bom tempo, formou-se. Mas, né? como todo arquiteto que não gosta, né, de trabalhar com um projeto em si, com a execução, eu comecei a ficar inquieta. Assim, olha, que coisa chata, não aguento isso. Eu estava começando a trabalhar forçado, sabe? Entendi. Mesmo sendo um escritório bacana, sempre tendo essa parte de apresentação e tudo, mas eu vi que eu precisava do manual. Que estava faltando... Porque eu fazia umas besteirinhas aqui, acolá, eu pintava, assim, mas não era nada profissional, era bem hobby mesmo. E aí a minha irmã, que sempre gostou de roupa, né, a Roberta, minha irmãzinha, ela dizia assim, Cris, eu estou com uma roupa aqui que eu quero fazer, mas ela é toda cheia de coisa, de detalhe e tal, mas só tu para conseguir fazer isso aí, porque tu que sabe bordar, tu que sabe fazer isso aqui, porque eu aprendi com a minha avó, né? Tinha esse ofício também, acaba exatamente. que tinha. E aí eu comecei a fazer isso para as roupas da minha irmã. Aí criava uns efeitos, né, uma coisa meio escultural, né, porque não tem muitos aqui, tem mais a do dragão mesmo. Criava uns efeitos esculturais. E aí ela dizia assim, poxa, isso aqui tá massa. Aí ia para a festa, todo mundo amava, né? Exclusivo, né? Era exclusivo. E aí o Calil, que é um grande estilista aqui, disse para ela, vendia os tecidos para ela, né? Dizia assim, ei, cara, tu tem que participar do Dragão Fashion. Vai ter agora um Dragão Fashion Brasil, vai ter os novos talentos. Entra, tu e a tua irmã que faz contigo? Disse, faz com ela, vamos lá, não custa nada. Vocês têm Dá certo, né? Tem todo o jeitinho para que vai dar certo. Aí eu estou até mostrando aqui, ó, na época dos meus projetos, né? E aí a gente se inscreveu, mas eu achava que não ia rolar muito, né? Porque a gente Que ano foi isso? Isso foi em 2000. 2000? Foi em 2000. 25 anos aí. De 88 para 2000, né? Não, de 88 para 2000, são quantos anos? De arquitetura, uns 10 anos de arquiteta, né, que eu tinha, mais ou menos. E de 2000 para cá, já tem 25 anos. 25 anos. Fez 25 anos agora. Aí a gente foi chamada, a gente foi escolhida, e foi na época, foi assim... emoção. Uma repercussão, porque na época, só quem fazia a mistura dos materiais, tipo uma roupa sofisticada, usando as rendas cearenses, usando os bordados, o crochê e tudo, era o lino. Entendi. Mas ninguém. E vocês entraram com essa parada? E a gente entrou com essa pegada, porque a gente já gostava disso, eu já gostava, minha irmã gostava e tudo. Massa, e a gente cara. começou... E aquela foto que eu te mostrei, que eu disse assim, essa aqui tem que entrar, era justamente a temática do Dragão Fashion, que era uma rede... Era transformar a rede em uma roupa, a rede de dormir em roupa. Nossa, cara. E aí a gente pegou a rede,
que é tradicional aqui da nossa A cultura. nossa rede, então tu está falando sobre rede, né? Rede E é a cara gente do Ceará, transformou né? em uma roupa de noiva. Roupa de noiva. Aquela ali é uma noiva. Que massa, vamos já Ela está mostrar. segurando um buquê que foi feito toda à mão por mim. Aquilo ali tudo foi bordado por mim. Então, ali já tinha essa coisa da arte, né? Da artista. E do Ceará, né? Do Ceará. E do Ceará. E do Ceará. Aquela coisa de criar uma ideia diferente, de fazer uma coisa, né, diferente, mirabolante, né, que nem todo mundo na época fazia, né? Então, E aí vocês participaram do Dragão. do Dragão, a gente teve um desfile, a gente ganhou esse desfile com 5 roupas, que foram aquelas, acho que tem 5 roupas que estão ali Que massa, que cara. foram que a E gente tu passou ganhou. a ser estilista daí? Como é que foi? Teve uma mudança aí? Foi assim, No com percurso? a repercussão desse desfile, muita gente começou a chamar para participar de entrevista, de não sei o que e tal. A gente foi para São Paulo, lá a gente foi na revista Elle, a gente tirou foto para a revista Elle com essas roupas. A gente teve biquínis da gente vestidos pela Angélica Que massa, cara. e outras artistas lá. Ou seja, a repercussão foi show, né? Aquelas fotos foram tiradas pelos Nicolas Gondim também, que é um grande fotógrafo aqui do Ceará, bacana demais, que é até amigo da gente até hoje. E aí a gente foi nessa onda. Entendi. Foi indo e levava as coisas para as revistas ficavam para fotografar, e a gente começou a aparecer, e ali foi chamando a atenção das pessoas. Chamando a gente para fazer roupa de noiva, roupa de festa, roupa não sei o quê, roupa, né? A gente criou um ateliê. Começaram a pegar encomendas. Pronto, fizemos um ateliê, que era o Ruta, a Ruta em latim, o nome Massa. Ruta, né? Que era em relação... É o nosso nome, né? O nome é Arruda. E aí a gente ficou com a Ruta, acho que uns 3 anos ou 4 anos, porque as roupas que a gente fazia, embora fosse muito sucesso, acho que todo mundo tem essa dificuldade no começo, você tem que gastar muito numa roupa e você consegue poucos clientes. E eu Entendi. tinha que bancar um ateliê e ainda tinha que dividir com a minha irmã. Caro, né? Muito puxado. Porque era uma parada artística, não era uma parada industrial. Era uma instalação numa roupa, né? Pronto. É a peça única. É obra de arte, Uma né? obra de e aí a arte. dificuldade de você conseguir um preço bacana que cubra os seus custos. Né? Exatamente. Era uma coisa que você tem que ter um investimento durante muito tempo. E se fosse em série, não rolava, porque deixava de ser o exclusivo, né? O E aí artístico. ainda eram 2 pessoas. Então, eu tinha que sustentar minha família, minha irmã tinha que sustentar a família dela, minha irmã estava recém-separada. E aí a gente conversou e disse, não, vamos procurar cada um emprego em naquela época, as grandes lojas de atacado, né, que tinha necessidade de um estilista para assinar suas coleções. E cada uma foi, na época, minha irmã foi para a Miss Mano, né, que acho que nem sei se a Miss Mano ainda existe, mas minha irmã foi um maior sucesso lá na Miss Mano. Massa. E eu fui para uma empresa chamada Maui, que também foi muito Também sucesso. grande, né? Maui legal. Tem a Maui, que é de malha, e tem a Maui, que era roupa de festa, de roupa de... diferentes, né? E a Roupas arquiteta tinha diferenciadas. ficado para trás. Aí A já. arquiteta eu pedi demissão na época, né? Porque eu não tinha condição de... E ficou eu tinha só no acabado de ter uma ateliê. filha Ou também. seja, migrou para moda. Migrei para moda. E me sustentei durante muito tempo, porque eu passei Massa, cara. de 2000 até 2016 na moda. Poxa. Vivendo muito bem, tempo, graças muito a tempo. Deus, vivendo bem. Até antes um pouquinho da pandemia, né? Entendi. Que ainda a gente conseguia viver de moda bem. Hoje em dia complicou mais, né? Mas naquele tempo a gente tinha necessidade de fazer várias coleções, fazer essas coleções eram 4 coleções por ano, né? Fora as de festa. E além disso, ainda tinha outra marca, que na própria marca tinha outra marca, então eu fazia 8 coleções. Poxa vida, Era que massa. era muito bom, mas ao mesmo tempo era muito louco. Você vivia em 2 anos na frente. Porque quem faz coleção, quem é designer de moda, sempre está pensando numa coleção há 2 futuro. anos, do futuro. Tem que comprar Tem que se tecido. antecipar a tendência. Tudo. Você tem uma coleção há 1 ano na frente. Que massa. É massa, punk, né? mas é louco. Punk, né? Muito. Gente, você tem noção. Eu vi estressada. Poxa No vida. começo ainda vai, porque você está ainda jovem, está tudo Quando certo. você vê a né? roupa, tá quando você vê a tranquilo. roupa pronta ali vestida pela modelo, você nem imagina Né? o rojão, Você não né? imagina o rojão, porque é o que vem tecido, atrás. é a modelagem. São não sei quantas provas de piloto para saber se a roupa vai cair perfeitamente bem, se vai ficar legal. Depois tem a parte de bordado, estamparia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso, e a gente fazia, quando a gente criava uma coleção, a gente fazia toda uma organização as roupas tinham que se combinar.
Tá entendendo? Entendi. Tipo, aquele short tinha que dar certo com aquela blusa, aquele vestido tinha que estar dentro da coloração da cor, então era uma palheta de cor. É uma coisa bem artística. É uma série. É uma série, né? Que elas têm que... Você tem que olhar e dizer, cara, isso aqui é daquela Então, eu fazia uma intenção de coleção, como se fosse assim, administrando tudo que eu ia gastar de tecido, de cor, de estampa, Caramba. de tudo. Isso era uma coleção, né, de uma marca. Imagino. Olha, tinha hora que eu ficava, nossa senhora, que dia é hoje? Era horrível. Assim, era maravilhoso, mas prazeroso, era um trabalho mas tinha... punk, né? Tinha Aí foi até 2016? Foi até 2016, porque em 2015 eu tive um problema muito sério de coluna. Entendi. De todo o estresse, e era longe, a gente tinha que pegar carro, eu dirigia quase 2 horas para ir, quase 2 horas para voltar. E eu tive um problema de hérnia de disco, que eu fiquei sem andar. Entendi. Era tanta tensão, tanta coisa, que eu acho que eu tive um burnout, né? Misturado com... Juntou tudo, né? Tudo junto, com hérnia de disco, com não sei o quê, que aí eu disse assim, gente, eu vou ter que dar uma parada na minha vida, eu vou ter que repensar isso aqui, porque isso aqui não está legal. Né? Assim, viver só para trabalhar... Não adianta. Não adianta, né? Eu não ter que fazer mais nada na minha vida. Aí, no ano seguinte, eu pedi para sair, né? Elas foram bem bacanas comigo. Eu digo que tive um aviso prévio de 1 ano. Porque eu passei 1 ano... Preparou a empresa também, né? E se preparou, né? Me preparando e preparando a empresa para... Né? Porque foram muitos anos, pra né? 16 fase. anos para a nova fase. E aí eu resolvi procurar algo que eu pudesse fazer em casa. Entendi. Que aí é onde veio a arte aplicada. Massa. Né? Que aí eu disse assim, não... O que é que eu posso fazer em casa, que eu possa fazer sentada, em pé, no meu tempo, sair, levantar por causa da coluna, né? Que eu não tenha que estar batendo ponto nem nada, tem que ser bem tranquilo. Assim, ganhar meu dinheirinho, né? Claro. Meu marido trabalhava, mas eu tinha que ajudar. Aí eu resolvi trabalhar com arte aplicada, que era criar as artes, os desenhos, né? Que eu comecei desenhando à mão. Fazia muitos desenhos à mão, geralmente eram os santinhos, eram aqui no caso a bolsa, roupas, né? A bolsa. Aí, tinha, né, tinha quadros, bolsas, era uma variedade enorme de objetos que eu utilizava a minha arte, né, para criar uma sériezinha, assim, eram coleções, né? Eram coleções. Pronto, eu quis adaptar o que eu sabia na moda, experiência, né? Como arquiteta, como designer de moda, e quis fazer na arte aplicada. E deu certo. Deu certo, foi muito bom também para mim. Passei muito tempo trabalhando com isso. Até hoje eu faço isso, né? Mas assim, de uma maneira menos, né? Como fazia antes. E era mais profissional, voltado mesmo para se sustentar. Cara, eu tenho que migrar aqui, então eu vou continuar com moda e tal. Hoje em dia eu faço uma mentoria com a Andréa, né? E eu digo muito para a Andréa, eu trabalho com uma arte em que eu consigo agradar todo mundo porque eu preciso vender. Claro, né? Claro. Então, às vezes, nem muitas vezes me agrada, mas agrada quem vai comprar, porque tem toda uma história. Por exemplo, a gente sabe que a Cotal é melhor, que não sei o quê é melhor, que aqui vai... Você tem um cliente, né? Você tem um cliente. Então, você cria uma arte mais voltada para atender uma clientela que está querendo consumir arte, mas não de uma forma cara, né? Isso. Ele quer ter uma forma mais simples. E aí isso aqui é massa, porque eu conversei aqui, o Ipirajá, um abraço para o Ipirajá, e o Ipirajá disse aqui, Marquinhos, a galera quer ganhar dinheiro só com a arte, a venda do trabalho. Mas tem muitas formas de se sustentar com a arte. Muitos vão dar aula, outros vão fazer arte aplicada, outros vão fazer curadoria, montar exposições, tipografia. É um mundo muito grande na arte e que isso pode ser levado para a parte profissional para ganhar dinheiro, para pagar os boletos. Exatamente. Porque o trabalho é 10 mil, é 15 mil, é 8 mil, é 2 mil, nem todo mundo vai ter. Né? Mas uma camiseta, um quadro menor, uma gravura ou uma caneca, uma xícara, uma parada que fica e sai mais ligeiro, né? E proporciona, democratiza, faz com que a pessoa leve para casa um trabalho que ele não poderia pagar do original, né? E eu consegui também trabalhar a resina, eu comecei a criar coisas diferentes para trabalhar com a arte aplicada. Massa. Não só aquele básico, né, que a gente costuma ver, mas trabalhar de outras maneiras. Que é a criatividade do artista, né? Você está sempre inventando, né? Exatamente. Aí, lógico que a gente, com o tempo, você vai, agora não dá mais para fazer isso, não, vamos criar uma outra coisa, porque também a pessoa acaba cansando. Quem é teu cliente não vai comprar 10 milhões de vezes aquela mesma coisa, né? Daí você tem que transformar, e você vai ter sempre que transformar, você vai ter que sempre trabalhar de uma forma de verdade. E foi nesse período aí que eu comecei com a
a arte Arte da Cris, aplicada. com a arte aplicada, que é a arte É a da arte Cris. da Cris? A arte da Cris Arruda Legal. é a arte aplicada, né? O Cristiane Entendi. Arruda, a arte não, já é uma arte mais Da conceitual, artista, né? da artista conceitual. Mas já o arte da Cris não, era essa pegada mais que eu coloco tudo que eu faço, né? Digamos Entendi. assim, onde tem tudo, né? E foi daí também que quando surgiu o Cal Parede, Massa. né? Que naquele tempo eu estava meio assim, não sei se eu vou fazer nada, eu vou ficar tranquilinha, eu estou me recuperando de uma cirurgia de hérnia que foi muito sério. Aí eu falando nela, a formosa Parede, Chita Caju. Massa. Eu vou ficar tranquila, não vou fazer nada não. Aí apareceu, A né? Cal Parede. A Cal Parede, aí eu disse assim, gente, será que isso aqui não é aviso para mim? Vou entrar nesse meio, né? Eu não conhecia pouquíssima gente da arte, eu conhecia só... Que eram artistas visuais, artistas plásticos mesmo, valendo, né? Eu conhecia poucas pessoas, Entendi. né? Porque eu não tinha muito esse contato com esse meio. Eu tinha do pessoal que eu conhecia da arquitetura, da moda, mas a parte de dos artistas plásticos e visuais eu não conhecia quase ninguém. Entendi. Aí eu disse, vou apostar nisso aqui e vou ver, né? Aí meu marido, meu Deus, como é que tu vai pintar uma vaca sem conseguir nem se sentar? Legal, né? O artista inquieto é punk, Pois é, né? como é que tu vai conseguir fazer isso? Meu Deus, ele começou a querer, até que eu não fosse, né? Aí a minha filha, não, mãe, vamos, eu vou te ajudar. Aí ela me ajudou, ele me ajudou também. Os dois ficaram lá pintando a vaca. Tu mandou o projeto, foi aceito, Mandei o projeto, né? fui aceita, né? E foi justamente a formosa Chita Caju, foi uma homenagem à minha avó e ao meu pai. Massa. Meu pai já faleceu também, e a minha avó também, né? Graças a Deus eu só tenho, assim, eu tenho ainda minha mãe viva, né? Mas eu queria homenagear os dois, né? Que também foram muito importantes nessa coisa da arte para mim. E aí a Chita era da minha avó e a Caju por causa do meu pai. Massa. Porque o pai sempre gostou de planta, de coisa e tudo, e ele amava caju. Então, eu fiz essa vaca, né, com essa... Chita Caju. Formosa Chita Caju. Massa, cara. Em homenagem aos dois, né? E aí foi muito massa. Porque eu conheci tanta gente, os meus super... Assim, eu era fã demais do Vando. E fiquei do lado do galera toda Vando. lá, né? Sabe, assim, Abraço pro Vandinho. O Vandinho é a incrível. Sandrinha, a Andréia, né? Tava todo mundo lá, né, Todo mundo lá. galera? Fiz uma amiga maravilhosa, que é a Anastácia, que até hoje a gente é... Assim, todos são meus amigos, mas a Anastácia, assim, é do coração. O Jardel. Menina, foram tantos amigos, desculpa eu não estar lembrando de todo mundo, é porque eram muitos. Ou seja, a Cal Parede proporcionou que tu mergulhasse no mundo das artes plásticas cearenses, né? Eu comecei a conhecer todos os artistas, assim, e mesmo os que não estavam lá, mas estavam lá visitando. E aí você se inseriu porque, assim, existem vários mundos, né? Por exemplo, eu me lembro muito que o Luiz Otávio, meu menino, ele fez karatê uma época. E tem um mundo do karatê. A galera viaja junto, a galera tá junto, a galera tal. E, da mesma forma, a arte, tem o mundo da arte, que são as exposições, a galera se encontra, tem a Cal Parede, tem projetos, tem instalações. Então, tem esse mundo que quem não faz parte não sabe onde é que está acontecendo. E aí proporcionou isso, né? Tu mergulhou a partir de um projeto. A partir de um projeto que eu quase achei que não fosse, né? Assim, e no final das contas deu tudo certo. E ficou linda, a vaca ficou linda. Foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. E daí começou, disse, cara, isso aqui é massa, pronto. e eu vou é isso que eu quero ser artista visual. Porque tem a liberdade, né, Cris? É interessante, a gente falou aqui de arquitetura, falou de moda. A arte, eu sempre digo aqui, as artes visuais, eu creio que o artista visual é o profissional mais empreendedor do planeta, porque ele faz sem ter um cliente. A arte, o artista produz para si e alguém pode comprar. É diferente da roupa, que tem um cliente, você tem que pensar na tendência, na moda do mercado. A arquitetura já tem um cliente imediato, que o cara te contrata, é o casal, é a dona de uma loja e tal, que vai te contratar. E ali tem um programa, e você tem que pegar a sua arte e adaptar à necessidade real. As artes visuais não, você é livre. Exatamente. Você é livre. A limitação é o suporte. E olha lá. Você tem que aprender a fazer para você. Né? É livre. É o que você está afim de produzir. Exatamente. Isso é muito sua verdade, muito né? E aí alguém pode vir a comprar logo ou não, ou demorar a comprar, e o produto está ali, né? Você não tem um cliente, uma encomenda específica. Pode até ter, mas é muito difícil. Não é personalizado. Não é personalizado, né? A personalizada é para você. Para você. É o que você curte. É o seu sentimento, né? O que você curte. Gosta ou não gosta, está ali, né? Massa. Isso. E aí tu entrou na pegada das artes visuais. Entrei, e a partir daí eu fui participando de vários outras exposições. Massa, né? cara. Que aí eu fui fazendo, mas eu ainda estava com aquela pegada da arte aplicada, sabe? Teve as exposições do Santos, que foi a minha primeira individual, que foi a Devoção,
né? E teve essa que eu fiz com a Anastácia, que cada uma fez a sua arte, né? A gente fez junto, Entendi. mas cada um apresentou sua arte, que é a metamorfose. E a gente foi participando de exposições, a 8 de maio, né? Que eu sempre 8 de maio é massa, né? Que é massa, que você tá junto de um monte de gente Abraço legal. pro Julinho Palana. O Julinho, mas são os gente boa curadores. demais. Inclusive, essa peça aqui está na 8 de maio de agora. Massa, né? É. Ou seja, foi muito bem acolhida pelas artes visuais, né? Muito, E é um processo que já vem, né? Que se você for pensar, tudo isso é arte, Nossa, né? que é da arte aplicada. Tudo isso é arte. Vamos mostrar os trabalhos da Cris, para a gente começar a mostrar. Pronto, aqui é a moda, né? Esse aqui foi o que eu falei que foi o responsável pelo Dragão Fashion, que foi o que a gente ganhou. É a rede. Que foi a rede, ó. A gente fez o cabeça da Aliás, menina com tipo as com a varandas varanda, ó, lá a em varanda cima lá em da cima. rede. Fez o buquê e aproveitou uma parte, né, da varanda com Arte os pura, punhos. cara. Muito massa. Lindo. É uma instalação. É uma instalação. Não é? E aí Porque- você vê que precisa do equilíbrio, né? O que a gente busca na arte, você faz uma tela, faz uma escultura e tal, você quer chegar no equilíbrio, No equilíbrio. que é a arte contemporânea, né? Exatamente. Então aí você tem um pouco de improviso, você vê que é muito solto o trabalho, né? É bem contemporâneo, né? A arte contemporânea pura. Isso aí foi feito em 2000, né? Poxa e tá vida. atualíssimo. Total, Se você chegar total. a levar hoje para qualquer lugar, a pessoa vai dizer, poxa, Massa, parabéns, lindo demais. muito linda. Minha irmã também Vamos se para garantia frente, muito. muito lindo. Olha aí. Esse aí já foi num terceiro Dragão Fashion, que esse também eu fazia o macramê, eu fazia o bordado, a gente fazia os bordados no jeans. Essa coleção foi muito linda, a coleção Flora, que também foi... É incrível. Foi até para fora. Foi na época a Santana Têxtil levou essa coleção para um... E é ousado, né, Cris? É ousado. Você vê ali, tem uma pegada, parece um esboço, né? É a questão da arquitetura, de deixar, de dar a dica de onde vem, né? Falou do traço que Do passa, tracinho. tem uma pegada bem... Acaba que você traz tudo, né? Você traz sua história, né? Você traz todo o Exatamente, processo. exatamente. É Cris Arruda, do mesmo jeito que é nos outros suportes, é como se você usasse o suporte do corpo, né? Exatamente. E tem vários suportes. Vocês vão ver que tem a cerâmica, né? Tem a porcelana. Eu trabalhei, por isso que eu digo a minha inquietação, a resina. Eu fui buscando novos suportes para tentar... O artista não tem como, né? Você está sempre buscando algo novo, né? Até diz, cara, tu já está noutra pegada, cara, porque você tem a necessidade, né? Ó, essa Criação era é isso. aquela mesma Poxa. daquela coleção Flora, né? Que a Caramba, gente fez o que coisa casal. linda, A gente hein? queria mostrar que o jeans, isso é jeans. É jeans? É jeans. A gente queria mostrar que o jeans pode ser uma roupa de noiva, entendeu? Assim, você não queria estar no lugar comum, né? A gente vamos fazer uma coisa diferente. Então, e essas camadas, isso aqui é super atual. Isso só é proporcionado pela arte, né? Só. Só proporcionado pela arte. Que eu acredito muito nessa questão da roupa também ser uma obra É de uma escultura. arte, né? Você vê, é uma escultura, né? Porque a gente pensa no cabelo, né? Até o buquê do ali buquê caindo fez uma junto, composição. misturando Massa. com a caída do outro lado, né? Da Escultura peça. viva. Muito massa, cara. Parabéns. A gente não botou muita coisa na roupa do masculino, porque a gente queria Não faz chamar mais nada atenção de pra moda? nós. Não faz? Ou faz alguma coisa ainda? Não faço mais. Né? Para mim, às vezes... a coisa de moda que eu faço são os acessórios, que eu ainda faço Entendi. alguma coisa. E eu faço muito para mim. Sabe? Mas vende também? Às vezes, assim, eu estou fazendo mais para mim mesmo. Eu não estou tendo muito. Meu tempo agora está muito pequenininho, assim. Então, eu tenho que começar a priorizar. Tem que administrar bem, Eu tenho que priorizar certas coisas, sabe? Entendi. Essa mudança, né? Dessa transição de uma arte mais... essa arte mais aplicada para uma arte mais conceitual está sendo uma coisa que está me demandando muito tempo, assim, porque eu não tenho muito tempo para fazer, mas eu tenho que ter tempo para fazer, né? Porque tudo Tem faz que trabalhar, parte de... né? tudo Tem que trabalhar, não tem jeito. Você tem que ir para cima, né? Tudo é tentativa e erro. Tentativa e erro até você... E a galera diz, cara, esse trabalho aí tu fez há quanto tempo? Cara, eu estou fazendo a vida inteira até chegar nesse processo. Né? Porque Exatamente. a arte que a gente faz ali é o recorte de um trabalho todo, né? Lindo demais. Aí aqui já entrou... Esse aqui está na cerâmica, galeria. Né? Teve agora a exposição João de Barro, dos ceramistas. Ele está na faz Galeria parte da Fulani. associação? Faço parte. Massa. Faço Abraço parte. pro Siebra, né? Massa Jeová, demais, gente grafiteiro. E meu a amigo. Mariana, né, que teve aqui Mariana, pouco que abriu as tempo. portas, né? Mariana Furlani, parabéns por acolher a galera da muito cerâmica. chato, Muito bom. muito E bacana lindo, mesmo. cara, porque aí você tem a arte, você tem a joia, né? Exato. Que é outro mercado, você tem a cerâmica,
né? É muita coisa numa peça só. Aqui é porcelana. Esse que está usando aí é um coração, né? Esse é o coração. Lindo demais. Eu Muito tenho bonito. uma história com coração. Você vai ver que vai ter muitas obras minhas que tem a questão do coração, que tem a ver com afetividade, Isso. né? Com a coisa do passional. É símbolo da nossa vida, né? É símbolo da vida, um símbolo né? mais conhecido, né? Que exatamente. existe, Mais forte. mais forte. E então eu faço várias séries de coração, mas não só em cerâmica, mas em vários tipos de arte. Eu fiz na gravura. Vários suportes, né? A gravura, falando na gravura, um beijo pro Túlio, né? Para André. Túlio para Campos, André da Lore, eu comecei massa. a gravura com Túlio, né? Foi meu primeiro professor. Túlio é o mestre, né? Um mestre. Túlio é o mestre. E agora continuo com a Andréia. E a gravura foi assim, parece que eu fiz a vida toda, sabe? Já estava lá, né? Já estava lá, tanto é que na minha primeira gravura eu já fui assim, parecia que eu já fazia anos. É porque só muda o suporte, né? Acaba mudando só o suporte, que você já vem com a técnica, já vem com a experiência e a criatividade vai se adaptando ao novo suporte. Mas tem uma diferença, porque assim, eu gosto muito de aquarela, eu pinto com acrílica, mas eu trabalho muito com aquarela. E a aquarela eu uso de uma forma mais solta. A aquarela ela já é suave, né? E você vai adicionando, né? Você vai adicionando o pigmento, né? Você vai trabalhando com adição. Já a gravura, não. É o contrário. É retirar. É o contrário. É retirar. Então, assim, você tem que ter mais cuidado, você pensa mais no que você vai fazer, porque se você retirar, você tem mais como botar, né? Não tem muita... definitivo. É definitivo, ali, né? Não tem muita oportunidade para erro, né? Já a aquarela... E é um processo mais demorado, né? Eu tenho dificuldade com gravura, porque são vários processos, né? Então, quem faz arte contemporânea mais solta, mais rápida, que é o caso da aquarela, né, e tal, acrílica, a gravura você tem que ter um processo, né? Mas é ela tão mais gostoso. é fantástico, mas ela é mais burocrática. Você tem que mais detalhada, né? E você não aí pode é punk, errar. não pode errar, não, porque E se errar fica assim. Vai explicar lá. Tem que modificar. Mas o que é bacana dela é justamente isso, é o acaso. Isso. Às vezes eu mudo uma coisinha porque eu vi que passou um pouquinho, Passou né? do ponto, Passou né? do ponto. Aí eu disse, então vamos ajeitar aqui. E fica melhor muitas vezes, melhor né? muitas vezes, sabe? Muitas Então, vezes. assim, a Você gravura, deixa... ela me conquistou muito, sabe? Massa. Eu tenho adorado fazer a gravura, humano mesmo. Lindo demais. Aqui é cerâmica, né? Esse aí foi, não sei se você conheceu a Terry, né? Que é uma das primeiras professoras de cerâmica aqui, que até já faleceu. E eu fiz foi a minha primeira professora de cerâmica. E a gente trabalhou com óxido. A partir daí eu já vi que eu tinha essa coisa meio do armorial, porque eu sempre gostei do trabalho do armorial, né? Do Ariano Suassuna, acho essas coisas terrosa que tem a ver com o Nordeste, essa coisa mais... Mais denso, mais cultural, né? Exatamente. Fala mais da terra. Vamos lá? E assim, isso eu vou perceber mais na minha gravura. Entendi. A gravura acaba aqui pegando um pouco dessa história aí, sabe? As coisas se mesclam, né? Acaba transferindo de um para o outro. Parece que quando você pega o suporte, aí você vai se adequando, né? Você vai vendo o que tem a ver mais comigo. Cada trabalho, cada pegada, você tem que adaptar aquele suporte, né? A aquarela, ela é mais... aquela coisa mais delicada, mais né? suave, Você consegue fazer um trabalho mais... né? mais tranquilo, com cores mais tranquilas. Já a gravura e a cerâmica ela é mais firme, né? Firme, mais... Ela é mais pancada. Pancada. Vamos para frente. Eu faço esse trabalho que precisa ter bem delicadeza, né? Olha aí, coisa linda. Pois é. Cara, é lindo demais, lindo demais. E cada peça única. Cada peça única. Cada peça única. Não dá para repetir. A peça não... Que é a mesma pegada da moda da roupa, né? Que tu fazia as tuas peças únicas, trouxe para aí. É nisso aí que eu mato a saudade. Massa. São muito bonitos mesmo. Né? Obrigada. Bem originais. Porque, assim, muita gente faz coração. Né? Coração é um tema que muita gente faz. É universal, né? Todo artista já fez seu coração e tal. Mas você usar como tema recorrente, conseguir fazer cada um de forma diferente, é punk. E oscila entre o coração, esse símbolo, né, de coração que a gente já conhece, o anatômico, né? Eu gosto a ânfora, que não tem nada a ver. Tem uns mais conceituais. Exatamente. Muito legal. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que eu vou continuar na cerâmica com os corações, viu? Tudo indica. Eu gosto. Tem que fazer. E essa cerâmica, ela tem uma pegada de porcelana, né? Tem. Como a se fosse maioria é porcelana. Eu estou começando a aprender um pouco de cerâmica com Ciebra, mas estou engateando. É só a massa que muda. É só a massa que muda, né? A porcelana é uma massa. Entendi. Né? Que é aquela branquinha que a gente está acostumado a ver, que é mais delicada, né? Que você tem que ter uma certa
ela tem uma maleabilidade maior. Mas o processo é o mesmo, Mas né? o processo é o mesmo. Entendi. Ela se desmancha com um pouquinho mais de facilidade do que o barro. E ela permite mais coisas delicadas. E a pintura? Isso aí eu faço com pigmento. Pigmento? Eu não faço com esmalte. Ah, tu não faz com esmalte? Não, eu pigmento, né? A gente tem várias cores de pigmento, porque o pigmento você tem uma gama de cores bem grande. Aí você usa aquele pigmento. E assim, você consegue visualizar a cor. Porque o esmalte Entendi. nem sempre você consegue, né? Isso, você só vê quando queima, Só né? vê quando queima. Então, para quem trabalha com coloração, Você tem o que ideal saber é o antes, pigmento. né? E depois eu passo só o esmalte transparente por cima. Massa. Então, tu primeiro faz a primeira queima, pinta e depois... Faz a primeira queima para transformar no biscoito, né? Isso. Aí pinto, aí faço aí boto o esmalte e faço a segunda queima. Certo. E se eu quiser colocar ouro, terceira queima. Massa, cara. São Show 3 de bola. processos, né? São 3 queimas. Show de bola. Tu dá curso? Olha, eu prefiro fazer os cursos ainda. Ainda não estou me sentindo capaz de dar um Mas curso, essa né? parada aí dos corações é muito legal. É muito legal. Isso aí dá um curso muito massa. Não dá, com Olha certeza. que coisa linda, Isso aqui cara. era mostrando um pouco da minha, assim, da coisa da arte aplicada, em que eu transformei, que eu quis mexer com a resina, né? Tudo isso aí, essas duas aqui são de resina, e essa daqui é a pintura direto na porcelana. Mas é uma pintura que não é a que requer forno alto, não, de alta Entendi. temperatura, não. É uma coisa mais que você usa de forno caseiro. Eu dei Certo. muito curso dessa daqui, essa aqui eu Massa. dei. E ali a resina são artes minhas, né, em que eu embutia dentro da resina, depois botava a resina e criava essas peças. Então eu fiz Maravilha. muito isso. Só que a resina, ela requer um trabalho que é muito trabalhoso. Aí é melhor pintar logo o que está pronto, né? Assim, fica mais rico, fica. São mais camadas, né? Você Isso. consegue ter várias camadas. Mas é um processo que é tóxico, que a resina ela é um pouco tóxica, né? Você tem que ter muito cuidado, porque E a acaba resina que o preço do trabalho vai ficar parecido vai com o do ficar outro. parecido. Então, e a resina é muito se é feito pra rápida. vender, Ela é muito né? rápida. Em E poucos... esse tipo de trabalho ele tem uma saída bacana, né? Sai Saída legal. bacana, né? Principalmente em relação a você ensinar. Eu Entendi. acho, assim, eu ensinei muito, eu fiz vários cursos sobre isso. As pessoas querem, porque por ser uma coisa que é uma arte que ela consegue fazer É prático, né? dentro de casa, Massa. qualquer pessoa consegue fazer, Muito né? bom. Então, assim, é muito democrática. Entendi. E por ela ser democrática, na época da pandemia, foi mais na época da pandemia que depois, né? Muita gente quis, Pós-pandemia, né? muita gente quis, porque era uma maneira de ficar em casa, fazer uma coisinha, ter uma renda. E é importante, Extra. mesmo para quem não vai levar a arte como profissão, eu chamo de terapia ocupacional. De você se muitas. ocupar, né? E Muitas. eu tenho lido vários artigos e tal da questão da arte com a Lia Sanders, que teve aqui, A Lia, e né? outros. Questão emocional, né? Da questão do trabalho com a nossa emoção, né? Então, nem que não seja para ser artista, é fundamental, isso aqui. Fundamental. Para mim é vida. Vida total. Para mim é vida total. Vamos para frente. E Muito massa. Muitas pessoas chegaram para mim com esse problema e vieram Isso. também fazer os cursos E por funciona isso. mesmo, né? Funciona nossa. total. Olha que coisa linda, o coração. Isso aí é só para mostrar que isso aí bem antes eu já vim com os corações. Eu acho que isso Muito tem a ver com massa. fé, porque é a questão do coração, Trabalho lindo, né? né? Muito massa. Sagrado cara. Coração que tem. A minha família é muito religiosa. Eu não sei se eu botei nenhuma aí, mas eu te falei que fiz uma exposição de devoção, né, dos meus santinhos, que Massa. são muito vistos. Mas é justamente por isso, assim, eu gosto dessa questão da fé. E esse coração tá lindo, cara. Lindo, E ele é lindo antigo, demais. olha, é que eu não assinei, mas eu acho que ele deve ser de... Cristiane Arruda, você não sabe a tua data, Só né? não botei a data. E ele tem muito datei, desenho, quer né? dizer. Porque tem uns que são mais pintura. Ele é muito desenho esse trabalho, É do né? arquiteto, né? Ele é muito Essa desenho. é a coisa da arquitetura, isso aí é muito da Muito arquitetura. massa. Eu faço muito croquis, assim, eu gosto desse tipo de Muito croquis. bom. Eu já fazia É muito. um excelente desenhista, cara. E desenho é difícil. O pessoal acha que desenho é fácil, mas desenho é difícil. É fácil para quem faz, para quem sabe fazer, né? Mas é punk. Vamos para frente? Eu Vamos para sempre frente, gostei lindo de demais. desenhar. E aqui é a pintura. Aí é uma colagem digital. É o colar digital? É. Caramba, cara. Mas é uma pintura porque foi feita à mão, né? Eu fiz, por exemplo, porque meu processo da É uma colagem digital. pintura digital. Não, eu fiz à mão. Certo. Cada elemento desse foi feito à mão. Certo, então foi Nunca- feito primeiro no suporte Foi, aqui fora. Certo. Depois eu digitalizei. Aí quando eu digitalizo, eu faço a colagem. Faço a colagem, que foi feita essa colagem aí. E depois que eu imprimo no Canvas, que a impressão é em Canvas, eu venho com outra canetinha e faço os desenhos
e a adoração. Então tem todo um processo, Tem, né? são Mas ele várias começa camadas. da munheca, como eu chamo, na mão. São aquarelas. É aquarela, pronto. Então aí depois é que ele vai para o computador. Né? Exatamente. Agora, qual é a diferença? Eu posso estar usando esse desenho de várias formas. Entendi. Tu usa a matriz, né? Usa a matriz, é como se fosse uma Que gravura. legal, né? cara. Só que eu posso, por exemplo, eu gostei desse aqui, mas não, na próxima eu vou inverter, vou botar para baixo. Ou vou mexer aqui. Tem vou mil mudar. possibilidades, né? Tem mil dentro desse mesmo desenho eu posso mexer. Enquanto que uma arte que é feita por uma não dá, né? Então ele é mais barato. Ou seja, tu tem uma matriz, né? Como funciona com a gravura e vai alterando, né? Vai alterando. Você pode dizer que é uma gravura digital. É uma gravura digital, né? Eu vendo essa mesma, que esse aqui é um quadro. Eu chamo de por que ele é o quadro? Porque ele foi impresso em Canvas, ele vai durar mais, a tinta é boa. Eu fiz uma outra aplicação em cima, né? Tem um terceiro processo. E tu faz série aberta ou faz série fechada? Tipo assim, é onde 50, digital e fica aberto. Eu faço 30. 30? Não em quadro, mas papel eu faço Faz uns 30. né? Massa. 20 a 30, dependendo da gravura. Massa. Aí também depois daquilo ali eu não vendo mais. Pronto, que aí valoriza, né? Porque aí funciona como gravura realmente. Já a gravura mesmo, eu faço 5, máximo 10. Massa, vamos para frente. Muito lindo, cara, muito lindo. E aí você vê a Parabéns. percepção do traço, né? Da tinta. Por Não, isso porque que você pensou, olha porque como foi impresso na tela, no Canvas... Você pensa que é a tela, né? Que é a tela. Massa. Mas eu queria fazer uma coisa mais rápida. Eu não queria ficar horas numa tela e ser só tem uma pegada muito solta. Então, porque geralmente quando você vê o digital, você olha e diz, cara, isso aqui é digital. Aqui você olha e como tem um desenho muito solto, que era aquarela, você não percebe de primeira que é uma impressão. Em cima, né? Porque, assim, ó, porque tu interfere de novo. Interfiro de Depois novo. que pinta, tu vai para cima de novo. Esse branquinho aí, ó, foi o último processo. Massa, cara. Foi feito Acaba que é exclusivo. Acaba que é exclusivo. Por isso que eu digo, esse aqui é a tela, né? São várias e acaba que cada qual é única, né? Já a gravura não, a gravura é única, fica sendo a mesma. Isso. E aí eu vou... Muito legal. Vamos para frente. E as nossas cores aqui do Ceará, as cores que proporcionam uma luz formidável, né? Verdade. Proporcionam uma luz formidável. A gente tem um ambiente propício, né? Aqui no Ceará para esse tipo de cor. Exato, porque elas aparecem, né? Massa. Elas saem do papel, da tela e... E como é que está a tua vida hoje, Cris? Assim, está mais para pintura, está mais para as artes visuais ou ainda está para as artes aplicadas? Ou está no mix ainda? Está no mix ainda. Está no mix ainda. Por enquanto. Porque é difícil migrar, né? Porque as artes visuais, para você vender um trabalho que acaba sendo mais caro, para se manter, eu digo muito aqui, pagar os boletos é mais punk. Exatamente, até para você então tem que manter os né? dois, né? Tem que manter os dois. E a arquitetura ainda faz? Não. Não? Adoro meus amigos arquitetos, acho massa, mas não dá para mim, não. Não rola mais, não. Não rola, não. E quando você começa a fazer esse trabalho solto, né? Sem um cliente específico, né, que está ali cobrando o projeto e tal, é uma libertação, é uma liberdade muito grande, né? Exatamente. Não, e assim, o próprio traço, você que não quer mais traços né, retos, você quer traços curvos, né? E cada vez mais, soltos. né? Porque o teu trabalho está caminhando cada vez mais para o conceitual, para o mais solto. No mais livre, do que eu gosto realmente. Não que eu não gosto do que eu fazia, lógico que eu gosto, mas é mais de dentro, sabe? É mais da alma, aquela coisa mais que está lá dentro, assim, que a gente... Mas acaba sendo mais verdadeiro, mais né? verdadeiro. Porque é seu, vem genuíno, né? É genuíno, exatamente. Vem de dentro, a gente às vezes não sabe nem porquê, né? Depois é que a pessoa chega outra lá e analisa, e diz, ai, não é que é isso mesmo? Eu não tinha bem percebido, né? Muitas vezes a gente nem vê no trabalho o que a galera chega para ver. A arte contemporânea, ela se completa no olhar do outro, né? Exato, eu também. Porque a arte contemporânea ela é um recorte. Isso. Né? Ela está vendo aquela coisinha pequenininha que às vezes você não está percebendo, aí vem o outro lá dentro, assim, de mim, olha isso aqui. Estou vendo aqui algo, né? Acontece demais isso comigo. Quando eu estou fazendo um trabalho, que eu chego assim, eu vejo de um jeito, a outra chega e... Eita, principalmente a minha psicóloga, a Ju. A Ju, Cris, mas eu estou vendo aqui outra coisa. Vixe, o que é que você quis dizer aqui, né? O que você quis dizer? Que eu estou vendo esse elemento, sabe? E é interessante que a arte ela é muito usada para isso, né? De uma forma de expressão para a gente tentar, a psicanálise usa isso, para a gente tentar entender o que a gente estava que tem no nosso inconsciente, né?
A arte-terapia é muito importante, sabe? Eu percebo cada vez mais o quanto que a arte, para mim, assim, é libertadora, porque ela bota para fora, né? Aquelas coisas que a gente não consegue no dia a dia, né? E ela é a forma que a gente tem de jogar. Parece que quanto mais ela é conceitual, mais você consegue pôr para fora. Colocar para fora, né? Aquilo que está te E acaba sendo ruim. autoterapia, né? Para mim, mesmo que a arte seja profissional, né? Ela acaba sendo. Para mim primeiro ela vem como terapia, sabe? Depois porque ela fez um trabalho comigo ali, né? Ela me ajudou de uma série de coisas, assim. Às vezes quando eu tô assim e tal, eu nem tô afim de pintar mais aquela, sabe, dar aquela levantadinha e vamos continuar aqui. Impulsiona, né? Impulsiona. Então, para mim, demais. Primeiro de tudo, ela funciona como uma terapia. Eu acho até que eu comecei buscando uma ajuda, entendeu? Mesmo quando eu era criança, pequenininha, por algum motivo, eu busquei aquilo ali como uma ajuda. Para, sair dali da... E foi, e virou profissão. E virou profissão. Que massa, cara. E espero que eu não mude, né? Porque eu me mudando. Mas eu acho que aí tu já tem um mix tão grande que se mudar vai acabar trazendo de volta o que tu já... dessa bagagem, eu tô fazendo que nem você, voltando para arquitetura, Acaba você querendo fazer projetos e tal, mas tudo nesse mix, né? Tudo nesse eu já vi que o meu trabalho é nessa vertente, né? Nessas vertentes, na arquitetura, na moda, na arte, ele vai sempre... E mesclando os suportes, né? Exatamente. Cris, muito obrigado. Que é isso, obrigada a você. Lindo. E essa história inspiradora, né? Eu acho muito legal. E a coragem muito grande de mudar, que eu acho que tem a inquietação, mas tem que ter coragem. Tem que ter. De você experimentar e de começar, porque é um recomeço, né? É um recomeço. E acaba que é um recomeço, de certa forma, confortável, porque você traz as experiências, né? Vai trazendo experiências. Passa demais, parabéns. Lindo demais. E quem quiser comprar, é Cris Arruda no Instagram. É cristianearruda.arte. cristianearruda.art. E tem uma arte da Cris Arruda também. Mas os já está sendo, já de lá está crisarruda.art, né? cristianearruda.art. Massa demais. Excelente, lindo. E pense em fazer lá um curso sobre esses corações maravilhosos. Já me chamaram, viu? Pronto. Pois pense, porque tem que espalhar, tem que colocar essa arte no mundo. E é interessante porque é um tema massa e facilita para quem for fazer o coração, acaba expandindo para outras coisas, né? Exato, para outras ideias. Mas é um ponto de partida muito massa, né? Mas já estou pensando nessa história aí, já venho pensando. Massa demais. #arte com Cris Arruda. #arte. Viva a vida, viva a arte.